dar início à liturgia da palavra. Leitura do livro do Êxodo. Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês da saída do Egito. A comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera tivéssemos morrido pelas mãos do Senhor no Egito, quando nos sentávamos juntos às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto para matar-nos de fome a toda esta gente? O Senhor disse a Moisés: eu farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha à prova para ver se anda ou não a minha lei. No sexto dia, quando prepararem o que tiverem trazido, terão o dobro do primeiro que recolhem diariamente. E Moisés disse a Arão: dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: apresentai-vos diante do Senhor, pois ele ouviu as vossas murmurações. Enquanto Arão falava a toda a comunidade dos filhos de Israel, voltando os olhos para o deserto, eles viram aparecer na nuvem a glória do Senhor. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois: ao anoitecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento. E pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu o pão do céu como alimento. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu o pão do céu como alimento. E tentaram o Senhor nos corações, exigindo alimento à sua gula. Falavam contra Deus e assim diziam: pode o Senhor servir a mesa no deserto? O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu o pão do céu como alimento. O homem se nutriu do pão dos anjos e mandou-lhes alimento em abundância. Fez soprar o vento leste pelos céus e fez vir por seu poder o vento sul. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu o pão do céu como alimento. Fez chover carne para eles como pão. Choverão aves como areia do oceano. Elas caíram sobre os seus acampamentos e pousaram ao redor de suas tendas. O Senhor deu a comer o pão do céu.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele, por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se. Enquanto a multidão ficava de pé na praia, disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, permita-me contar nesta manhã uma parábola. Havia uma vez um jovem que amava a Deus, mas sempre ele estava à procura de saber algo mais de Deus. Ele não se contentava o que escutava falar de Deus nas missas, na catequese, nas pregações, nos cultos. Ele queria aprofundar, se sentir satisfeito, e ele queria conhecer mais a Deus, não somente para conhecer, senão para amar e servir. E conta esta história que ele foi procurando, indagando, se havia alguém que pudesse falar para ele. Foi num padre, mas não ficou muito contente, queria algo mais. Foi num bispo, tampouco. Foi num pastor, tampouco. Foi num rabino, tampouco. O sea, achou-se importante, porém algo a mais. Indicaram para ele um homem da roça, um homem de cabelos brancos, idoso, e que morava no meio do mato, tomava conta dos seus animais, tomava conta de um quintal para seu sustento. Todos falavam que ele era um homem de Deus. Este homem acima de 80 anos foi procurado. O moço perguntou onde morava, num estado distante, pegou sua mochila, pagou sua passagem, chegou, mas aquele homem não morava, aquele homem idoso não morava na cidade. Perguntou nos botecos e falaram: aquele senhor que você procura, a uns 30 quilômetros daqui, mas não tem estrada, você tem que ir pelos trilhos que a gente fez caminhando à sua procura. O homem pegou a mochila, pegou sua garrafa de água e foi embora. Chegou pelas 3 horas da tarde e viu que o homem estava mexendo comida para dar aos seus animais. Se apresentou: Senhor, boa tarde, será que eu posso falar com o senhor? Pode, meu filho. Enquanto ele mexia, preparava ração para os animais. Escuta, eu venho de longe, eu gosto muito de Deus, mas eu gostaria de saber algo mais. E muitas pessoas me indicaram que o Senhor poderia preencher esse desejo, esse anseio. O homem idoso, muito humilde, falou: quem sabe? Mas de que se trata? Quero que o Senhor me fale de Deus. Tá bom, meu filho, deixa a tua mochila aqui. Vamos naquele rio. Tira sapato, tira as meias,
fica de calção. Pode ser, fazia um calor, mas não um frio como hoje. Entraram os dois no rio e falou para o João: você só vai fazer o que eu te indicar. Pegou o moço dos cabelos, empurrou debaixo da água, um rio cristalino, esperou um segundo, logo puxou para fora. O moço procurou respirar de novo, segurou um pouquinho mais, tirou, e o moço, que 3 vezes fez, já na quarta, o moço falou: chega, o Senhor quer me matar, eu não vim para isso não. O homem idoso, homem da roça, forte ainda, embora seus 80 anos e mais, perguntou: querido moço, quando você estava debaixo da água, o que você desejava mais? Ué, caramba, o que mais desejava era oxigênio. O homem idoso falou: volta para casa. Quando seja mais importante na tua vida, mais importante que qualquer pessoa, mais importante que qualquer coisa, mais importante que o oxigênio, você venha para mim e conversar. Esta parábola aqui nos está querendo dizer o que é mais importante para cada um de nós nesse momento. O que é mais importante? Se o que você cruzou pela tua mente for mais importante que Deus, então será difícil de entender a palavra de Jesus que foi pronunciada e proclamada. Mas ainda assim, vou lá. A parábola de hoje, o semeador disse que saiu um semeador para semear. Esse era Cristo. A semente é a sua palavra, é seu amor. Quando semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. A beira do caminho significa aquela situação humana na qual eu estou tão distraído, na qual eu escuto a palavra de Deus em circunstâncias sociais de caráter religioso, um casamento, um batizado, mas porque fui convidado, porque como alguém, como padrinho, lembra-te que no matrimônio são 8, 10 casais por cada cônjuge. Lembra-te que num casamento vai também o promotor, num casamento vai quem tira foto, vai quem puxa os cantos, ele vai por um serviço. Às vezes nesses serviços caímos numa distração e somos como a semente na beira do caminho. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Pedra, que significa? Pedra significa dificuldades, problemas, abacaxis, pepinos. E quem não tem isso na vida? Eu não posso procurar a palavra de Deus a sós, na oração, ou em família, ou na minha pastoral, ou no meu culto evangélico, ou na Santa Missa, se eu venho carregado de todas estas preocupações, que eu não posso me desligar, mas porém tenho que saber colocar essas preocupações e trazê-las como oferenda, e não trazê-las como um fardo, porque então eu vou sentir o peso e não vou poder escutar a palavra de Deus. Qual que é o fardo que nós podemos ter nesta manhã? Diz a parábola: mas outras sementes caíram no meio de espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Espinhos tem outra forma de mencionar dor. O espinho sempre produz dor, uma rosa, os cactos. E a dor vamos trazê-la aqui. Como posso escutar a palavra de Deus assim, de uma maneira calma, tranquila, se a minha mágoa, a minha raiva, aquelas feridas estão ainda
muito frescas. E normalmente quando alguém está distraído, quando alguém está sentindo mais o peso do problema, quando alguém está mais com a mágoa fresca, a ferida aberta, não somente não escuta bem a Deus, mas também não escuta bem a seu irmão. E por isso diz a Bíblia: outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Por isso, nesta manhã, nós viemos pedir que Deus, com sua palavra, aquela música de vez em quando cantamos, é como a chuva que lava. Assim é a palavra, ela nos lava desses extremos que produz o dia a dia. Hoje viemos para dizer: Senhor, é verdade, eu estou vindo, talvez como a primeira parte da Bíblia, um pouco distraído pelo frio, sinto um frio nos meus pés, Padre, se o Senhor me imagina, esqueci de me colocar 2 meias, uma calça mais por debaixo, e cria distração. Ou posso, Senhor, eu venho também, mas me ajudes a que esse peso, por favor, se reduza. Eu preciso da tua força. Senhor, talvez estou vindo com essa mágoa, alguma coisa familiar, ou de algum colega, ou de alguém da cidade que tem aqui atravessado na garganta e que não me deixa sentir bem. Senhor, eu venho com essas características, mas eu venho para te procurar, que você me cure. E talvez por esse motivo está o Papa aqui no Brasil, porque talvez muitas autoridades e os mais simples cidadãos possam sentir esse peso. Que a presença do Papa, que a presença de Cristo na nossa vida, que a palavra dele nos torne a cada um sementes boas, que nos torne a cada um também terreno bom, onde a palavra de Deus possa produzir 100. E outra, trazendo em conclusão, Senhor, que eu possa escutar sempre com fé a tua voz, para que com fé eu possa ajudar a meus irmãos. Eu possa, através da minha profissão, da minha função, da minha missão, do meu ofício, possa fazer para meus irmãos. Termino com uma frase de um padre. Ele era seminarista e ele ensinava as crianças e aproveitava todas as vezes para falar para nós seminaristas daquela época. Estou falando 35 anos atrás, quase 40 anos atrás, quando ingressei no seminário. E ele falava para as crianças: crianças, vocês fizeram hoje as coisas da escola? Fizemos. Vocês ajudaram a mamãe? Ajudamos. E como fizeram? As crianças tentavam explicar. E ele terminava com esta frase: vamos fazer tudo como se fosse para Deus. Vamos fazer tudo como se fosse para Deus. Você ofereceria, falava para as crianças, uma sobremesa a Deus num prato de pires, em um prato mal lavado, mal enxugado? Não. Você apresentaria um caderno de escola todo riscado, rasgado? Não. Então, e assim cada um de nós façamos tudo como se fosse para Deus, mas para isso preciso fé. E nesta manhã Deus nos está pedindo fé a cada um de nós, não uma fé só para aceitar e acolher, mas uma fé também para servir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos renovar nossa fé,
Enquanto isso, vamos descer aqueles pais aqui embaixo, por favor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,